pra toda a juventude de todo lugar, que hoje não basta viver, tem que compartilhar. Não adianta perder sua vida, beber, deixar mais loucamente. Pense pra frente, faça um consumo consciente. Pra quem tem mais de 18 fica a orientação. Hashtag sem excesso. Oi, eu sou a Luli e hoje eu tô aqui pra derrubar alguns mitos sobre o consumo de bebida alcoólica entre jovens adultos. Ah, você não tem nenhuma pergunta, né? Aham, sei. Tá vendo? O jovem acha que sabe de tudo. Bom, se você não tem nenhuma questão relacionada à bebida, eu tenho. Várias. Tem tanta informação que circula por aí que a gente sempre se pergunta, é verdadeiro ou é falso? Então vamos lá, primeira pergunta. Beber demais pode comprometer a memória? Minha memória já não é muito boa quando eu tô sóbria. Quando eu começo a beber, então piora um pouquinho. Quando eu dei PT eu não lembro. Eu lembro que me contaram só. Porque o que eu tenho são flashes. São coisas que aconteceram. Então, flash deu entrando, flash deu no meio lá dançando, flash deu virando uns shots com os amigos meus, flash deu saindo e flash deu deitando na cama e aí eu acordando. É isso que eu lembro. Quando eu bebo, acho que a primeira coisa que eu perco é a noção, é a memória e a noção de tempo e espaço. Com certeza fica alterado. Então, quando a pessoa bebe, o álcool afeta diretamente a memória de duas maneiras. A memória de curto prazo e depois a memória a longo prazo. Essa memória de curto prazo são aqueles apagões que a gente costuma chamar, os famosos apagões. Você foi para a festa, bebeu tanto e daí você fala que você não lembra o que fez depois de uma determinada hora até a hora que você acordou no dia seguinte, por exemplo, na sua cama, se for o caso de você ter ido para sua casa. Ah, então é verdade que pode ter um risco de um dano mais prolongado? Você pode, quando bebe bastante e quando bebe com frequência, ter um risco muito mais prolongado em relação à memória de perder as suas lembranças. O organismo é como se fosse um quebra-cabeças no cérebro que vai se desmontando. Você vai perdendo as peças do quebra-cabeças da sua vida. Fica muito mais difícil você juntar aquela informação. Você vai esquecendo de coisas que são importantes. Outra dúvida, se eu tenho um alcoólatra na família, eu tenho mais chance de desenvolver a doença? Se por acaso você sabe que na sua família existe algum parente que tem problema com álcool, você deve maneirar muito mais, você deve tirar o pé. Por quê? Porque a sua chance de ter algum problema é maior do que a população em que nas casas não tem esse tipo de parente, de pessoa desses casos de dependência. Eu raramente bebo porque eu treino até de sábado de manhã e às vezes de domingo. Então, se eu bebo um dia antes, eu não rendo nada no treino, isso me prejudica. Até segunda, talvez terça-feira, eu tô ainda meio ruim ainda nos treinos. A pessoa vai ficar mais lenta sim, a pessoa vai ter alguns prejuízos na hora até da circulação sanguínea, das células que levam oxigênio para os músculos que estão trabalhando na hora do esporte. Quando eu bebo, quando ela impacta muito meus reflexos, eu fico também no meu equilíbrio e também na questão da minha estrutura corporal, em questão de engordar, perder massa muscular, eu acho que também é importante não abusar. O álcool sendo muito calórico, a pessoa depois se pergunta, puxa vida, mas eu passei a semana inteira fazendo aí um sacrifício danado e eu perdi tudo no fim de semana? Sim, você perdeu, porque a caloria que o álcool traz, a gente chama até de caloria vazia. Então, para o corpo, ela não está trazendo nenhuma proteína, nenhuma vitamina, nenhum sal mineral. Ah, quando eu bebo, geralmente eu levo um chocolatinho na bolsa, assim, porque eu acho que levantando a glicose pode ser que ajude, mas eu não sei se é real. Será? Quando a pessoa bebe e come depois, por exemplo, uma bala ou um chocolate porque bebeu muito, a pessoa às vezes já está tão enjoada que esse chocolate, ao invés de fazer bem para a pessoa, vai fazer a pessoa até vomitar. O que ajuda mesmo é deixar a pessoa quieta, deitada, e ela vai ter que esperar o corpo dela metabolizar esse álcool. O fígado, o nosso fígado, vai ter que quebrar esse álcool para poder fazer com que a pessoa possa depois melhorar. Que às vezes quando você vai balada, por exemplo, você vai criando noção, acho que com o tempo você vai aprendendo, tipo, ir sem comer nada não rola, que daí você passa mal de verdade. Então, eu como bastante, em geral tento comer alguma coisa tipo macarrão, alguma coisa mais assim. E antes de sair de casa eu tomo uma colher de azeite. Olha, o azeite ele acaba não sendo tão bom assim, não é mágico. Na verdade não existe mágica quando você bebe muito. Funcionou até hoje, não deu problema. Mas falando sério, aqui é Luli de verdade e eu já aprendi. Se você tem mais de 18 e quer curtir, hashtag sem excesso.
Vai, Batom. Pra você que busca ter sucesso, sem excesso. E na vida quer ter mais progresso, sem excesso. Reconheça sua incapacidade metabólica, pois com a bebida alcoólica, hashtag sem excesso.